Olá, tudo bem? Nesse encontro, nós vamos continuar desenvolvendo o raciocínio lógico. Na última aula, a gente falou de quê? A gente falou das proposições. Podem ser simples, podem ser compostas. Não é isso mesmo? As proposições simples, aquela que traz uma ideia só. As proposições compostas, traz mais de uma ideia. São mais divertidas, porque aí já vai ficar um pouquinho mais elaborado para decidir se ela é verdadeira ou é falsa, de acordo com o tipo de proposição, conforme vimos. Aqui, para dar um apoio à sequência do raciocínio, nós vamos falar de tabela verdade. Na tabela verdade, a gente consegue fazer um resuminho de todas as possibilidades das coisas acontecerem. Eu vou, num primeiro momento, te dar a ideia de proposição. Quer ver? Se Rodrigo vai ao cinema, então Jorge é brasileiro. Essa é uma proposição composta condicional, porque existe um se, existe um então. É um dos tipos de proposição composta que nós temos. Observe que aqui eu tenho duas informações. Rodrigo vai ao cinema, Jorge é brasileiro. Essa proposição, como um todo, é verdadeira ou é falsa? Para você fazer uma análise, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, você tem que verificar as informações. Você vai verificar se o Rodrigo vai ao cinema ou não. Vamos supor que você verificou e ele não foi ao cinema. Então, essa informação, Rodrigo vai ao cinema, é falsa. Então, a proposição toda é falsa? Calma, não é assim que a gente vê, não. A gente vai ter que analisar também a situação do Jorge. O Jorge é brasileiro, você vai lá verificar se o Jorge é brasileiro. Vamos supor que o Jorge, de fato, é brasileiro. Então, a segunda informação é verdadeira. Repare, aqui eu tenho uma informação falsa e uma informação verdadeira. Como que eu vou saber se essa proposição como um todo é falsa ou verdadeira? A gente tem que saber, quer ver? Se acontecer isso, então vai acontecer aquilo. Na proposição se então, conforme a gente falou lá na nossa primeira aula, ela só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. Repare, a primeira que é falsa, a segunda é verdadeira. Então, essa proposição é simplesmente verdadeira. Ah, muito confuso? Não é confuso. Você tem que treinar aquelas dicas que eu dei na primeira aula. Ou então, você faz uma análise de tabela verdade. Como que é isso de tabela verdade? Repare o seguinte, eu vou chamar de P essa primeira informação, Rodrigo vai ao cinema. Vou chamar de Q essa segunda informação, Jorge é brasileiro. Então, eu tenho aqui, Rodrigo vai ao cinema, Jorge é brasileiro. São as minhas duas proposições simples que estão aqui conectadas pelo se então. Aqui eu coloquei o símbolo do se então. Quando eu coloco esse símbolo, você lê assim: se Rodrigo vai ao cinema, então Jorge é brasileiro. Percebeu? A gente usa, às vezes, essas variáveis lógicas para simbolizar na tabela para ficar mais simples o raciocínio. Então, primeira informação P, segunda informação Q. Repare o seguinte, que eu vou colocar aqui 4 linhas na minha tabela. Por que 4 linhas? Porque eu vou ter 4 possibilidades de avaliação, fazendo um quadro geral. Agora eu vou esquecer que eu fiz essa avaliação inicial e vou explorar todas as possibilidades. Quais são todas as possibilidades? Vem comigo. Se Rodrigo vai ao cinema, podia ser verdadeiro.
Jorge é brasileiro também podia ser verdadeiro. Então, se as duas informações forem verdadeiras, a proposição aqui é verdadeira ou é falsa? Bom, daqui a pouquinho a gente resume isso. Vamos aqui primeiro ver todas as possibilidades. A primeira verdadeira, a segunda verdadeira. A primeira verdadeira, a segunda falsa. A primeira falsa, a segunda verdadeira. E a última é falsa, falsa. Olha só como eu combinei todas as possibilidades. V com V, V com F, F com V e F com F. Aqui foi uma brincadeira de combinar as possibilidades de letra. Tudo bem? Então, V com V, V com F, F com V, F com F. São as possibilidades que nós temos de verdadeiro e falso para todas as duas. Combinado? Agora vamos lembrar. Na proposição que tiver se então, que é a condicional, só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Por que isso? Porque se a primeira for verdadeira, a segunda tinha que ser verdadeira, já que o se então é como se fosse uma promessa. Se acontecer isso, a segunda tem que acontecer, ok? Nesse caso, se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, é super normal. Se o Rodrigo ao cinema é verdadeiro, então vai acontecer o quê? Jorge é brasileiro. Super normal as duas serem verdadeiras. Super normal. Agora, se a primeira for verdadeira e a segunda é falsa, você quebrou a promessa. Se o candidato estudar, então ele vai passar. Ele estuda, logo ele passa. Concorda? Agora, imagine você que ele estuda e não passa. Ué, a promessa não foi que se ele estudasse, ele passava? Então, nesse caso, quebrou a promessa, porque ele estudou e não passou. Estudou, verdadeiro, não passou. Aqui é a mesma coisa. Se acontecer a primeira, a segunda tinha que acontecer de qualquer jeito. E não aconteceu, porque é falsa. Nesse caso, isso aqui é o quê? Falsa. E se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira? A promessa foi que se o candidato estudar, então ele vai passar. E se ele não estudar? Bom, ele pode passar ou não, não sei, porque a promessa era só se ele estudasse. Então, se a primeira é falsa, se não acontecer a primeira, eu não tenho compromisso nenhum de garantir a segunda. Então, a segunda pode ser verdadeira ou falsa, que está valendo, não tem problema. De novo, se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Mas se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, é verdade. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, quebrou a promessa. Se a primeira é falsa, aí eu não tenho compromisso nenhum de cumprir a promessa, porque a promessa era, se estudar, tinha que passar. Se vai ao cinema, Jorge é brasileiro. Agora, nesse caso, como eu não tenho compromisso nenhum, as outras duas situações também são verdadeiras. A primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa, falsa. Se as duas são falsas, falsa. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, verdadeira. Resumindo, só VF que é F. Aí eu costumo dar um macete para você lembrar. É VF e FV qual? Você lembra assim, ó, a Vera Fischer é falsa. Vera Fischer, uma antiga Miss Brasil, ela então vai levar a culpa aqui, tá ok? Só para você lembrar das iniciais do nome. A Vera Fischer é falsa. Combinado? Então, nesse caso, se Vera Fischer é falsa, o resto, qualquer situação, é verdadeiro. Essa é a análise de possibilidades do se então. Aí, pode acontecer de cair uma questão na prova falando assim, marque a opção verdadeira. Vamos ver um exemplo? Nesse exemplo, olha só, marque a opção falsa. Vamos começar com esse primeiro exemplo. Se 3 é primo, então 2 é par. Como assim? A primeira informação, 3 é primo. Segunda informação, 2 é par. Vamos à análise. Aqui dá para usar os conhecimentos da gente. 3 é o número primo? O número primo é aquele número que só tem 2 divisores. 1 e ele mesmo. No caso, 3 é primo. Então,
2, 3, 5, 7, 11 são números primos. 2 é par? Sim, 2 é par. Então, ó, 3 é primo, verdade. 2 é par, verdade também. Essa é a opção falsa que eu estou buscando? Não é. Então, vamos à letra B. Pronto. Se 4 mais 2 é igual a 8, então 3 é par. Vamos analisar. 4 mais 2 é 8? Não é. 4 mais 2 seria 6. Não é falso. 3 é par? Também não. 3 é ímpar. Se é falso, se é falso. Então a minha proposição é verdadeira. Hã? Preste atenção. Ela só vai ser falsa como um todo se a Vera Fischer pintar. VF. Se for VV, verdadeiro. Se for FF, que é o caso, verdadeiro também. Então você vai guardar esse detalhe técnico. Só vai ser falsa se a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Tá vendo? Então, vejamos. Agora, será que vai ser falso? Analisemos. 3 mais 5 é 7. Não, não é mesmo, né? Então, isso é falso. 5 é primo? 5 é primo. Verdadeiro. FV. Falso, verdadeiro. FV. Também não deu Vera Fischer. Também é verdadeiro. Então, as 3 primeiras opções são opções verdadeiras. E, letra D, se 4 é par, então 50 é primo. Quatro é par? É, 4 é número par, sim. 50 é primo? Não, definitivamente 50 não é primo, porque 50 é número par primo, só o 2. Então 50 não é primo. Então esse é verdadeiro e aquele é falso. Então, olha, vamos resumir? 3 é primo, verdade. 2 é par, verdade. Verdade com verdade é verdade. 4 mais 2 é 8, falso. 3 é par, falso. Falso com falso é verdade também. Segue a ordem, VV, FF. Agora, olha esse aqui, 3 mais 5 é 7, falso. 5 é primo, verdade. Falso com verdade é verdade. Agora o último, 4 é par, verdade. 5 é primo, falso. DF é falso. Num primeiro momento parece difícil guardar tudo isso, mas você não tem que guardar tudo isso. O que você tem que guardar do cientão? O cientão só é verdadeiro nos casos de VV, no caso de FF, no caso de FV. Não, aí fica difícil. É melhor você guardar quando ele é só falso. Então, se então é só falso, no caso da Vera Fischer, Vera Fischer é falsa. Lembrou? Vera Fischer é falsa. Então, VV, não é Vera Fischer, é Vera Vera. Aqui, Fischer Fischer. Aqui, Fischer Vera. Aqui deu Vera Fischer. Tá, Vera Fischer é falsa. Em qualquer outra situação é o quê? Verdadeiro. Tá vendo então que a dica não é ficar decorando. A dica é guardar informações que são precisas e que vão te ajudar. No cientão, só vai ser falsa a Vera Fischer. Então, Vera Fischer, para guardar verdadeiro, falso, nessa ordem. A Vera Fischer é falsa. Tá vendo? Nesse caso é falso. Qualquer outra situação, verdadeiro. Vamos agora falar de um outro exemplo. Tereza é professora e Carlos é casado. Eu quero que você note que nem sempre as ideias de uma e da outra estão conectadas. São, às vezes, duas informações que aparentemente não têm vínculo, mas tem uma conexão. Qual que é? O I.
Nesse caso, nós temos aqui uma conjunção, né? E. E aí, nós queremos avaliar se essa proposição é verdadeira ou falsa. Vamos à tabela verdade? Num primeiro momento, a tabela verdade, ela nos diz, resumidamente, quando é que a proposição vai ser verdadeira, quando é que ela vai ser falsa. Então, vamos montar aqui as possibilidades. VV, VF, FV e FF. Repare que, quando eu tenho a conjunção e, a conexão entre as duas informações é tão forte que se uma das duas informações estiver errada, ela como um todo já fica errada. Se for as duas erradas, piorou. Então, isso aqui para ser verdade, só pode acontecer se as duas forem verdadeiras também. Raciocina comigo aqui. Tereza é professora e Carlos é casado. Se isso é verdade e isso também é verdade, VV, então a proposição é verdadeira. Em qualquer outra situação é falso. Pronto. Nem doeu. Olha só. Veja bem. P, Tereza é professora. Q, Carlos é casado. Se os dois forem verdadeiros, é verdade. Porque quando você tem um I, para ser verdade, tudo tem que ser verdade. Preste atenção que, se por acaso um dos dois for falso ou os dois forem falsos, dá falso. É isso, não existe meia-verdade, né? Se você falou tudo certo, falou só uma mentira, pronto, é tudo mentira. Porque está ligado pelo I. É diferente do ou, porque o ou te dá uma flexibilidade, o I não. Só vai ser verdadeiro se tudo for verdade. O resto é falso. Tá vendo que não é tão difícil? Então, agora vamos falar de outro exemplo. Repare, se eu tenho I, eu já falei, né? Conjunção. Só é verdade se tudo for verdade. Se eu tenho ou, só é falso se tudo for falso. Não está tão difícil assim de guardar, não. Se eu tenho se então, só a Vera Fischer que é falsa. E se eu tenho um ou na frente, outro ou no meio, será que muda alguma coisa? Muda. Quando eu tenho dois ou, aí eu estou excluindo a inclusão dos dois. Ou seja, ou acontece uma coisa ou outra. As duas não pode. Combinado? Então, como é que seria a tabela verdade do ou? Repare que o símbolo do ou tem uma barrinha por baixo, hein? Não esqueça disso. É diferenciado de um ou só. Quando eu sou ou só é falso se tudo for falso. Agora, quando tem ou, dois ous, né? Um início e outro no meio. Você vê as possibilidades. VV, VF, FV e FF. Repare, o ou te obriga que uma das duas seja verdadeira, a outra seja falsa. Então, se as duas forem verdadeiras, é falso. Olha que loucura. Não pode ter duas verdadeiras, porque ou uma ou outra. Se uma for verdadeira, outra falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Então, quando for igual, é falso. Quando for diferente, que é verdadeiro. Essa é a filosofia do ou. Ok? Ou você faz uma coisa ou outra. Ou você escuta música ou estuda. Então você não pode fazer as duas ao mesmo tempo. Certinho? Vamos agora a outro exemplo.
Fran gosta de sorvete ou Sérgio é professor. Outro conectivo de disjunção, ou. O ou, quando é um só, ele vai dar a ideia para a gente de inclusão. Como assim? Uma das duas é verdadeira? É verdade. As duas são verdadeiras? É verdade. Então, no ou, só vai ser falso se por acaso as duas forem falsas. Esse é o ou. Tá? Então, vem comigo, vamos fazer a tabela verdade para resumir isso. Repare bem, a tabela verdade tem a proposição P, frango gosta de sorvete, Q, Sérgio é professor. No P ou Q, quando é que é verdade, quando é que é falso o valor lógico? Raciocina aqui comigo, por favor. P, Q. Então, olha só, o P pode ser verdadeiro, Q também, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro ou falso, falso. Tabela verdade é isso, é explorar todas as possibilidades. Me acompanhe. No ou, só vai ser falso quando todas forem falsas. Caso contrário, é verdadeiro. Tá pronto. Olha como a gente completa a tabela sabendo a informação precisa. Eu sei que no ou só é falso se tudo for falso. Porque o ou, ele é flexível. Se uma das duas informações for verdadeira, tá tudo certo. Questão boa para cobrar em prova, por quê? Porque a pessoa, pode confundir com i. Só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Vamos supor que frango gosta de sorvete é verdade, mas que Sérgio é professor é mentira, é falso. Então, a proposição fica como? Uma ou outra é verdade? É, uma delas é verdade, então ficou verdade. Se as duas forem verdade, melhor ainda, ok? Então, isso só fica falso se as duas forem falsas. Qualquer outra situação é verdadeira. Vamos a um último exemplo para a gente poder verificar o que falta aqui de tabela verdade. Olha só, Igor é estudante se e somente se Ana é alta. Então está condicionando que ele é estudante se ela é alta se ele é estudante. Está condicionado. E no se e somente se, só vai dar veracidade se as duas informações baterem. B com V ou F com F. Qualquer outra situação é falso. Nesse caso, a nossa tabela verdade fica como? Bom, essas tabelas, você está percebendo, ela tem 1, 2, 3, 4 linhas. Por quê? Porque são dois dados, duas variáveis. Pronto. Veja que nós temos aqui P, Igor é estudante, Q, Ana é alta, P, se somente se, Q. Pronto. Agora nós vamos fazer a nossa avaliação. Qual que é a nossa avaliação? VV, VF, FV e FF. Aqui são todas as possibilidades, da gente verificar o valor lógico das duas informações. Repare, se somente se só garante veracidade se as duas informações tiverem o mesmo valor lógico. Então, se for VV, é V. Se for FF, é V também. Ou seja, tem que ter o mesmo valor lógico. Qualquer outra situação é falso. Não sei se você está notando, mas isso é exatamente o contrário do ou. No ou, se é igual, é falso. Se é diferente, é que é verdadeiro. Aí, aqui, se é igual, é verdadeiro. Se é diferente, que é falso. Exatamente um é o oposto do outro. Então, como nós estamos percebendo, a tabela verdade é uma espécie de resumão daquilo que acontece,
nas análises, todas as possibilidades de verdadeiro e falso para cada proposição composta. Olha só, proposição composta, quando só tem duas variáveis, duas informações, é mais simples, porque vai ter 4 possibilidades só. Mas se tiver 3, 4, pode acontecer. Então, nesse caso, deixa eu te dar a seguinte informação. O número de linhas que a tabela tem depende do número de variáveis. No caso de variáveis, vai ser o quê? A, P, a Q, não é isso? Se foram só 2, então tá, são 4 linhas. Se forem 3, vai ser 8 linhas. Se forem 4, vai ser 16. Como é que eu sei disso? Aqui eu vou te dar uma fórmula. Repare só, o número de linhas da tabela verdade pode ser calculado por... Número de linhas é igual a 2 elevado a n, onde esse n pequeno é o número de variáveis. O número de variáveis, então, depende exclusivamente de quantas frases você tem. Por exemplo, Ana é alta e Pedro é pedreiro. 2 informações. Se Ana é alta ou Pedro é pedreiro, então Jorge é brasileiro. 3 informações. E assim vai. Então, se eu tiver 2 informações, 2 elevado a 2, 4. 3 informações, 2 elevado a 3, 8. Se eu tiver 4 informações, se Ana é alta e Pedro é pedreiro, então Jorge é brasileiro e Selma é professora. Então, 4 informações. Nesse caso, 2 elevado a 4 já vai dar 16. Então, vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, vai sendo assim, né? Multiplicando sempre por 2. 4 linhas, 8 linhas, 16, 32, depende do número de variáveis. Tá bem? Então, se na prova te perguntar, se tivermos 3 variáveis, quantas linhas ou quantos valores lógicos vai ter a tabela verdade? Bom, são 3 variáveis, 2 elevado a 3, 8 vai ser 8 linhas ou 8 valores lógicos lá na tabela. Combinado? Então, só guardar essa formulinha é sempre 2, elevado ao número de valores lógicos, não, elevado ao número de variáveis, número de informações que tivermos lá. Combinado? Vamos encerrando aqui essa aula, a gente volta na terceira parte para falar um pouquinho mais da lógica proposicional. Até lá!